E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos responder essa questão de matemática? Se você não sabe de nada de matemática, eu prometo que alguma coisa você vai aprender a partir dessa explicação. A primeira delas é, sabe esses pontos aqui? São maneiras de representar multiplicações. Então, nessa questão, na verdade, a gente tem esses três termos, 2 elevado a menos 1, 4 elevado a menos 2 e 64 elevado a 1 sobre 2, se multiplicando. Eles estão sendo multiplicados entre si. Então, eu vou reescrever essa questão utilizando aquele xizinho que é mais convencional e que a gente normalmente lembra lá da época da escola. E bem, como eu já fiz a leitura da questão, você entendeu que existem os números aqui em cima. Esses números, eles são potências, são maneiras de representar multiplicações ou propriedades que nós utilizamos para relacionar os números entre si. Normalmente, a gente conhece as potências utilizando números naturais positivos. O que é que eu estou querendo dizer? Por exemplo, você tem o número 3 elevado ao quadrado. Isso é uma representação de potência. Isso aqui a gente responde como? Multiplicando o 3 pelo 2? Não, a gente multiplica o 3 pelo 3. Esse número aqui de cima diz a quantidade de vezes que o número de baixo, a nossa base, vai aparecer nesse tipo de operação. A mesma coisa, por exemplo, se a gente tivesse o número 5 elevado a 3. Isso é 5 vezes 3? Não, isso é 5 vezes 5 vezes 5. E como são multiplicações, elas possuem respostas. 3 vezes 3 nos fornece 9. 5 vezes 5 dá 25. E 25 vezes 5 dá 125. Então, normalmente a gente conhece as potências desse jeito. Mas e quando elas são números negativos ou frações? Aí a gente precisa enxergá-las de uma maneira diferente. Por exemplo, quando o nosso expoente é negativo, significa que aquela potência ela vai ser invertida. Aqui a gente tem 2 elevado a menos 1. Então agora isso vai se tornar 1 sobre 2. O 2 que está na parte de cima, entre aspas, ele vai para a parte de baixo. A gente vai fazer a mesma coisa com o número 4. O número 4 está elevado ao número negativo. Então, em vez de ser 4, vai se tornar 1 sobre 4, por conta do sinal negativo. Mas percebe que existe o 2 ainda? Então, esse 2 ele vai continuar sendo expoente do número 4. E no caso de nós termos uma fração no expoente, a fração ela se transforma numa raiz. Raiz quadrada, raiz terceira, raiz quarta e por aí vai. No nosso caso, como o nosso expoente é 1 sobre 2, a nossa raiz é uma raiz quadrada. Porque o número 2 ele vem para cá, se tornando o índice da raiz. E o número 1 vai para a parte de dentro, se tornando o expoente do 64. E aqui é bom você já se ligar. Quando a gente tem, por exemplo, um número elevado a 1, a gente não precisa escrever aquele 1, a gente não precisa escrever aquele expoente. Por isso que eu não escrevi no 1 sobre 2 o 1 aqui embaixo. E por isso que eu não precisava escrever esse 1 aqui dentro, junto ao 64. Agora que a gente já começou a organizar as nossas potências e a gente interpretou o que significa os sinais negativos e as frações, a gente vai responder. Olha só, 1 sobre 2, a nossa primeira parte, vezes 1 sobre 4 ao quadrado. O 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que nos fornece 16. E isso vezes a raiz quadrada do número 64. A raiz quadrada pede que a gente encontre um número que, multiplicado por ele mesmo, dê o valor que está ali dentro. E esse número aqui é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Então, agora que nós resolvemos essa potência e essa raiz, a gente ficou com duas multiplicações envolvendo frações. E como é que a gente responde isso? A gente multiplica o que está em cima com o que está em cima e o que está embaixo com o que está embaixo. Então, por exemplo, na parte de cima a gente tem 1 vezes 1 vezes 8. Isso aqui dá 8. E na parte de baixo, nós temos 2 vezes 16 vezes 1. Ou seja, isso aqui vai se tornar 8 dividido por 2 vezes 16 dá 32. 32 vezes 1 continua sendo 32. E a gente pode simplificar essa fração. Se eu divido a parte de cima e a parte de baixo por 8, que é um número que eu escolhi para dividir, eu poderia dividir por 2, por 4, eu escolhi dividir por 8, o que é que me sobra? 8 dividido por 8 fica 1, e 32 dividido por 8 fica 4. E essa daqui é a resposta da nossa questão.
Bem, eu espero que você tenha conseguido revisar, entender como funcionam essas propriedades de potências. Lembre de se inscrever aqui no canal. Dia sim, dia não, eu trago um vídeo novo de matemática. Então volte aqui que eu estarei te esperando. Até mais!